Então, vamos lá. Bom dia, agora ligando a gravação, vamos lá. É, a pressão, ela é uma boa forma da gente adiantar um pouco o nosso preparo, né? Como eu digo às vezes na aula, a gente tem que fazer algumas coisas na pressão porque a gente não tem tempo suficiente. Mas se você estiver numa cozinha, às vezes vai cozinhar lá 15, 20 quilos de costela, não tem como fazer em pressão, né? A não ser que você tenha aquelas pressões que são cravadas no chão, chamam de autoclava, que elas são gigantescas, tal, aí consegue, né? Mas senão você vai ter que ir para a panela comum, né? Então a gente tem que mudar às vezes o nosso jeito de trabalhar para adaptar isso aí também, tá? Se for trabalhar na pressão, um pouco mais fácil porque você já vai fazer tudo numa panela só. Se for trabalhar num panelão maior, provavelmente vai ter que selar essa carne fora dela, numa frigideira, e vai jogando ela selada dentro da panela, já ligada. É a única coisa que vai alterar, na verdade. O resto vai ficar meio igual, tá? Teoricamente, a mandioca cozinha antes da costela, então a gente não pode pôr as duas juntas, senão elas vão se desmanchar, né? Vamos levar naquela consideração que uma mandioca boa levaria aí 10, 15 minutos para cozinhar, 20, né? Numa panela normal. A carne já não levaria tudo isso. Então, a carne estando macia, a gente pode colocar a mandioca depois que, teoricamente, é para ela desmanchar, tá? E desmanchar, desmanchado mesmo, tá, gente? A ideia é um prato substancioso, uma mandioca boa, né? Que você coloque aquelas mandiocas que incham, conforme você vai mexendo para não pegar no fundo, ela se desmancha e aí daí vem vaca atolada, porque ela cria aquele caldo grosso assim, junto com a mandioca, fica pesado, você tem que desatolar o pedaço de mandioca, de carne dentro da mandioca, né? Porque a mandioca ela vai se cozinhar de uma forma extremamente macia. Essa nossa agora a gente já não sabe como vai cozinhar, né? Se vai cozinhar bem, se vai cozinhar mal, se vai cozinhar. Então a gente tem que, qualquer coisa, abrir a panela, pegar um pouquinho do caldo e a mandioca, dar uma amassadinha, voltá-la para lá para finalizar o cozimento, tá? Então, assim, o que é mais importante, se você não fizer um fundo bem feito, todo mundo entende quando eu falo um fundo bem feito? Acho que sim. Sim. Não, se não entender, pode falar. Não tenho vergonha aí, tá? A base, principalmente da cozinha brasileira, é de um fundo, desse tipo de coisa bem feita, esse refogado bem feito, né? Essa selada. Então, assim, você vai encontrar pessoas que falam de várias maneiras, assim, sabe? Eu chamo de fundo, que é o quê? Você colocar lá a carne, que nem o fundo da quireira, por exemplo. A gente foi fritando todas as carnes e tal. O fundo é o fundo da panela ali. Então, a gente fazer um fundo bem feito significa a gente refogar todas as carnes bem refogadinhas, dourar tudo, para a gente criar aquela crosta no fundo. A mesma coisa para costela. A gente vai fazer um fundo bem feito. Quanto melhor for o fundo, melhor será o resultado. Mais sabor a gente vai agregar. Se você só der uma corzinha nela, puta, coloquei ela na panela bem quente ali com óleo, ela mudou a cor já por fora. Mas ela não chegou a dar aquela caramelizada, né? Então, assim, se só der aquela cor, não vai agregar tanto sabor. O que vai agregar sabor é essa fritura que a gente vai fazendo no começo ali. Vai fritando, 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 fritando. Joga uma água, dali vai sair um bom tanto de sabor que a gente quer no prato. Principalmente se a gente não tiver um caldo. E geralmente a gente não vai ter, né? Um caldo de carne para colocar aqui para cozinhar junto. Então a gente vai ter que improvisar nesse fundo, colocando um pouco de água e tal. Gente, o cozimento vai de você. Tem gente que gosta de fazer como se fosse um guisado, colocando pouca água, tá? Que eu acho que não é muito a ideia, mas deixa super saboroso. No final você põe mais água e a mandioca, ou faz no processo de ensopado, né? Que é colocar mais água e tampar a panela, que é o ideal, porque é uma costela, é uma carne dura, ela vai precisar de tempo cozinhando, tá? Nesse ponto, gente, os dois métodos têm que passar por um refogado antes, que é uma, né? Esse é uma cocção, digamos, mista, né? A gente tem o calor seco primeiro, que é o refogado, que é a fritura ali, que a gente vai selar, e aí depois a gente tem
a adição de água e o cozimento dentro do líquido, tá? Então, deixa a panela de vocês esquentarem bem, tá? Ela vai esquentar bastante. Não adianta eu ligar e já colocar a carne. Principalmente se a minha carne estiver gelada. Aí não adianta mesmo, tá? Então, eu vou pegar, ó, já tá temperadinha. Um pedacinho aqui. Se vocês acharem que tem muita gordura, podem limpar, faz uma toalete, né? Bonito falar assim, né? Faz uma toalete na carne, tira a gordura, tira o excesso que tiver, se vocês quiserem, né? Se quiserem deixar ali para agregar sabor, colocar a parte da gordura para baixo, tira. Eu sou desse time, do gordinho mesmo, gente, que vai dar um sabor fenomenal, né? Vamos pegar um óleozinho aqui. Ai, cadê o nosso Professor, óleo? Diga. quanto de água tem que colocar na panela para cozinhar a carne? Na verdade, vai depender da quantidade de carne que você tiver, tá? Tem muitas coisas que eu não ponho, às vezes, na receita, para fazer vocês pensarem mesmo, que tem que ser, às vezes, conforme... Então, assim, para essa quantidade que tem, não vai cobrir o fundo da panela. Então, assim, se você colocar um dedo acima da carne, ela vai cozinhar e, né? Só assim, não deixe ela muito tempo numa panela de pressão sem olhar, se você resolver colocar pouca água, porque ela realmente pode, às vezes, perder essa água. Então, assim, eu às vezes coloco uns 2 dedos para cima da água, mas às vezes você olha com um pouco mais de frequência, tá? Se você não for olhar com mais frequência, putz, não, realmente, eu vou colocar um pouquinho mais de água, tá? Mas no mínimo, uns 2 dedinhos acima, né? Já tá legal. Se você for trabalhar com panela aberta, daí não tem tanto problema. Vamos lá, então. Eu já viro aqui o Telex para vocês verem aqui. Vou pegar esse tipo de coisa tem que ser uma colherinha de pau, viu? Eu sei que as nutricionistas não gostam, mas infelizmente tem que ser uma colher dura. Vamos ver aqui se a gente consegue. Vocês conseguem me ouvir com esse bagulho ligado? Você tá meio baixo, mas dá pra ouvir. Deixa eu virar aqui a câmera. Então, aqui, esse é um primeiro processo, tá? Não vou nem mexer no arroz agora. Vou deixar selar, fritar essa carne aqui. Já vai grudando coisa lá no fundo. Ó. A ideia é que o fundo fique todo impregnado. A gente tem que impregnar o fundo mesmo. Tá? E a ideia, geralmente, pessoal, desse tipo de processo, não é a gente ficar mexendo toda hora, tá? Então, assim, uma mania que muita gente tem na cozinha, não sei se é o caso de vocês, não é uma... Né, não conheço o tique de cada um na cozinha, mas é muito comum, né? A pessoa vir e querer ficar mexendo toda hora. Ficar mexendo toda hora, essa carne ela não vai criar essa crosta, né? Essa caramelização que precisa. Né? Você tem que mexer com certa frequência, mas com uma frequência que você consiga criar uma crosta nessa carne para ela que ela não torre, não fique queimada, né? E que você tenha esse fundo bem feitinho, tá? Tem pessoas que têm essa mania de ficar mexendo, vocês vão sempre estar ali, vai demorar 3 horas a mais, porque a carne nunca vai estar em contato, tempo suficiente ali, para ela começar a caramelizar. Essa caramelização, gente, de qualquer coisa, de carne, de legume, nada mais é do que a gente extrair esse açúcar interno dela para fora e aí a gente vai caramelizar. É açúcar mesmo. Todo alimento vai ter uma quantidade de açúcar. Alguns menos, alguns mais, tá? Então, se você pegar cebola, cenoura, que tem bastante açúcar, vocês forem caramelizar, vocês vão perceber que ela vai caramelizar bastante. Quando você for comer ele caramelizado, sem colocar açúcar, tá?
vocês vão perceber que tá mais docinho do que o comum, porque ela vai extraindo o próprio açúcar. Então, assim, é o processo, né? Puta, eu falei de mandar aquele material lá, eu esqueci de ver se eu tinha. É o processo normal ali para você chegar no torrado, né? Você extrai, carameliza, daí tem ali as cores, né? Marrom claro, o dourado, o marrom escuro e daí o torrado, que daí você já extrapolou o sabor da... Vamos virar aqui. Então, assim, um cuidado tem que ter, gente, o tempero, tá? Eu não tinha como bater aqui, até na receita tá para fazer com alho socado, mas um dos problemas que vai acontecer se esse alho não estiver bem socado é esse alho grudar no fundo e queimar antes da costela, tá? Isso é algo que vai acontecer. Então, puta, eu não tenho como fazer passa, não tenho filão, vou cortar esse alho e vou deixar ele picadinho, misturado na carne, amanhã eu vou selar. Esquece que isso aí não vai dar certo, tá? Você vai queimar todo o alho antes, vai te amargar tudo isso e você não vai conseguir selar ela no ponto que você quer. Então, você precisa pensar numa outra forma, tá? Outra forma que vocês podem fazer esse processo é pegar um liquidificador, um processador pequeno, pegar água, óleo, só óleo, alho e processar, fazer um caldo com óleo e alho. Jogar nessa carne e deixar ela misturada com sal, temperando de um dia para o outro. Nesse caso, o teu alho vai sumir, você vai pegar só o sabor, tá? Isso é uma dica bacana, você pode fazer com tudo que vocês quiserem. Só não pode fazer com peixe, mas podem fazer com frango, com porco, com carne vermelha, né? É uma coisa bem comum e bem caseirão, assim. Então, é uma forma fácil de você temperar uma quantidade grande de carne. Se vocês tiverem algum... tô trabalhando lá, fazendo almoço para, sei lá, 100 pessoas, né? Até 50 já dá, 30 já dá. Né? Eu uso muito isso na minha cozinha lá. Tem almoço para 10, 20, 30. Em vez de ficar temperando coisinha por coisinha, sal e pimenta, não, eu bato no liquidificador, alho com óleo, depois só salgo e aí eu misturo nessa carne, ela tempera até o dia seguinte. Vai dar aquele saborzinho mais caseiro, aquela comidinha que a gente não tá tão mais acostumado a comer fora na rua, que é aquele tempero às vezes meio pronto, né? Vamos ver aqui como tá lá. Agora eu vou vir com Qual que é a misturinha? Alho, óleo e óleo. alho. Você pode pôr água também, se quiser. Se não quiser gastar muito óleo. Só óleo, às vezes, se for uma quantidade grande, eu vou fazer ali, por exemplo, 3, 4 quilos só de frango. Aí você pode fazer só com óleo, se quiser. Mas, joguei um pouquinho de água aqui, gente, para dar uma deglaciada. Só não vão direto com a mão em cima, porque vai esse vapor aqui dar uma pegada, tá? Agora deixa eu desligar esse trambolho. Então, assim, se for uma quantidade realmente grande de carne, né? Você pode usar um pouco de água, óleo e alho. Aí, se quiser bater junto pimenta preta, pode pôr um pouco. Ou se quiser só salpicar, deixa eu virar aqui. Se quiser só salpicar depois no tempero, também não tem problema. Mas a basezinha, água, óleo e alho, tá? Se for, por exemplo, frango, pode bater junto uma salsinha, uma cebolinha. Se for um porco, nada impede de você pôr um pouquinho de limão para dar um gostinho, tá? Então você pode adaptar em cada situação, assim, alguma coisinha, dependendo do que você for fazer, né? Dependendo do preparo que for, você pode fazer essa adaptação sem problema nenhum. Joguei um pouquinho de água ali e vou fritar mais um pouquinho. Elas já estão mais douradinhas, alguns pedaços.
por ser irregular, gente, a gente não vai conseguir um dourado regular, tá? Mas não adianta eu tirar, por exemplo, igual a parte do osso, a brancona aqui, ó, bem brancona, a carne inteira assim, e tirar ela assim e já começar o processo. Não vai adiantar muito eu fazer isso daí. Vai ficar uma vaca atolada com menos sabor. Ou também vocês podem fazer um sal temperado, né? Eu uso muito sal temperado. Põe o que vocês quiserem, vocês podem usar com qualquer coisa. Usa com frango, até peixe, daí o sal você usa com tudo. Então, assim, o sal é legal que vocês podem ir testando. Deem um pulo naquela Pop House, acho que todo mundo conhece. É um dos lugares bem em conta para comprar tempero. Daí você compra a granel lá. Alho em floco, cebola em floco. Não compre em pó, tá? Compre em floco. Alho em floco, cebola em floco, pimenta preta, pimenta branca, tomilho seco, salsinha, cebolinha, alho poró. E aí vocês põem esses flocos no liquidificador, dá uma batida, mas não deixa ele triturar inteiro, virar um pó. Deixa ele meio pedaçudo, assim, como se fosse o tamanho da salsinha. E aí você mistura com sal, deixa ele curtir ali uma semana, misturadão, e aí vocês começam a usar. Se vocês deixarem todo ele triturado como um sal, esses outros elementos, como alho, cebola, alho poró, o que tiver ali, ele vai passar menos sabor para a carne. Agora, se vocês tiverem esses elementos mais inteirinho, ele vai aderir na carne e aí ele passa a hidratar. A água da carne vai hidratar esse elemento e vai dar mais sabor para esse alimento. Então, por experiência própria, que lá na cozinha a gente já fez, quando uma menina faz, ela deixa mais inteiro, e aí outro dia a outra menina fez, deixou mais batido, e aí a gente não sente muito sabor desses temperos, ficou errado. Ela não sabia, né? A gente acabou saindo, ela foi fazer e acabou fazendo errado. Mas tudo bem, vai usar igual, não vai perder. Mas aí você pode usar com tudo, né? A gente usa com peixe, frango, carne, não tem onde você não pode usar. Ó, vamos virar lá, eu continuo. Ó, continuo selando lá. Agora, depois na próxima, gente, eu já não vou... Deixa eu virar aqui. Já não vou jogar água. Eu vou jogar cebola. Tá? Vamos cascar umas cebolas aqui. Uma dica para vocês, gente. Eu sempre falo na cozinha. Tenham sempre um potinho perto de vocês para trabalhar. Um bolzinho de inox. Compra lá na Casa China um bolzinho de plástico, qualquer coisa. Ou se tiverem uma lixeirinha. É que a lixeirinha, às vezes, por menor que seja, às vezes é meio ruim. Mas para vocês não fazerem bagunça na tábua, de jogar casca. Às vezes você chega lá, o cara está descascando alguma coisa, olha, imagine que ruim, né? Está descascando em cima da própria tábua, tá lá cheio de sujeira na tábua. Deixa eu baixar aqui, que vocês acham que vocês não estão vendo. A tábua tá cheia de sujeira, aí você fala, puta, que nojo, né? Então, só para ligar aqui, tá sendo bastante fumaça. Então, só para não ter, ó, deixa sempre um potinho ali, organizadinho. Vamos ver se uma cebola vai dar.
assim, no meio desse processo, gente, jogar um pouquinho de água para ir deglaciando o fundo vai ajudar a costela a ir ganhando cor em volta, tá? Não só fritar, 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 fritar. Sempre joguem um pouquinho de água e continua a fritura, tá? Joga um pouquinho de água e continua a fritura, tá? Algumas pessoas chamam de pinga e frita, tá? Mas eles fazem essa cocção nisso até o final, como se fosse uma carne mais macia, tipo um pernil de porco. A gente chama de pinga e frita. Então ele sela o pernil, começa a dourar, começa a grudar lá no fundo, você joga uma aguinha. Ele vai descolar tudo aquilo, começa a fritar de volta, frita, frita, você joga mais uma aguinha de mas bem pouquinho, assim. Ela vai desgrudar, continua. Isso vai dar uma crosta, um sabor na carne que não tem igual, tá? É diferente e colocar para cozinhar. Pô, fica totalmente diferente. Eu vou pôr mais meia cebola, que eu gosto de cebola. Falei pra vocês. Meiota. Oi, professor. Oi. Eu acabei de entrar. O que vocês estão fazendo agora? Vaca atolada. Beleza, obrigada. Agora a gente está selando a carne. Terminando de selar a carne. Já mostro para vocês. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Então, ontem eu deixei já a carne temperada. Ah, Só uma pergunta, dá para pôr alecrim também na carne bovina? aí. Oi? Dá para temperar com alecrim também? Aí? Dá para pôr alecrim na carne? Eu acho que não. Porque vai ficar um sabor depois no teu refogado, lá no teu cozido, muito forte. A não ser que você goste muito, tá? Mas tem que pensar que essas ervas todas... Eu sou louco por tomilho, mas eu não colocaria nem tomilho aqui. Deixa eu... Porque esse tomilho, essas ervas vão ganhar uma intensidade dentro de um caldo. Então, assim, se fosse um caldo no final mais grosso, alguma coisa, eu acho que talvez uma ervinha ou outra até daria. Mas um alecrim, ele vai roubar o sabor de uma forma muito forte. Aí eu temperei, eu coloquei um pouquinho de páprica, de sal e um pouquinho de alho amassado. Não tem problema. A páprica não tem problema. Ixi, desliguei. Vamos voltar lá. Desliguei sem querer. Então, ó, nossa carne já tá bem seladinha, ó. Né, ó. Estão vendo que tá? Deixa eu puxar uma pra cima. Ó a cor dela. Então, dei uma boa selada. Agora, em vez de colocar água para deglaciar, gente, o que eu vou colocar? Digam aí. Cebola. Cebola. Boa. Tá? Eu vou refogar. Se eu colocar água, não adianta nada, eu vou deglaciar também, não tá errado, mas eu não usaria cebola, tá? Coloquei ali um pouquinho do alho, pra ver se ele dá uma fritadinha ali junto, que não sei se vai ser o caso. E já vou entrar com essa cebola. Olha lá. Vou entrar com a cebola, pera aí. Segura aí. Pronto. Então vamos lá, ó. Deixa eu virar, fica mais fácil. Então, olha lá.
Entramos com a cebola. Eu quero refogar agora essa cebola. E aos poucos essa cebola vai arrancando esse fundo. Se essa cebola não arrancar o fundo, a água vai arrancar, tá? Mas geralmente a cebola arranca. Então vamos ver o que vai dar. Então assim, para quem chegou depois, gente, o que eu fiz aqui? Ixi, cadê o meu aqui? Ah, tá aqui. Meu Deus, apanhando hoje. Para quem chegou depois, gente, carne temperada um dia antes. Se não conseguir, pode ser no dia, tá? Opções de tempero. Para esse prato aqui, tá? Quase todos, gente. Nunca usem alho picadinho para temperar, porque o fundo bem quente vai queimar o teu alho, tá? Então pasta, por isso que eles pedem pasta, porque o alho já não vai ficar em pedaço, ele vai ficar misturado, ele vai aguar, e aí você passa essa pasta em volta. Só tenham muito cuidado, gente. Até hoje, eu nunca consegui acertar uma pasta para não ficar salgado. É muito difícil acertar o sal com a pasta de alho para você deixar a quantidade certa ali, tá? Porque aí você vai pondo o sal para fazer a pasta, para a pasta ficar legal, e aí você acaba tem que usar com muita frequência para essa carne não ficar salgada, tá? Então só cuidar com esse detalhe. Quer fazer de outra forma, que nem eu comentei com os meninos. Às vezes é uma quantidade maior. Eu vou fazer já para 4, 5 pessoas. Já vou ter aqui 1,5 kg de costela. Então você pode pegar alho, pegar óleo e água, por exemplo, e bater num processador, num liquidificador e deixar homogêneo. Vai ficar um caldo branco. E aí esse caldo você tempera com sal a carne, pimenta, e aí você joga essa mistura de óleo e água. Só assim, cuidado com a quantidade, tá, gente? Porque não precisa ser uma coisa para deixar inundado. Se você melar essa carne, já tá ótimo, tá? Então, digamos, para 1 quilo ali, se você tiver um processador que bata 100 ml de líquido, 150 ml de líquido com alho, já tá bom que você rega em cima, mistura bem, a carne vai soltar um pouquinho de líquido e tá ótimo. Não é uma marinada para deixar lá no fundo lá, aquela carne nadando no líquido, tá? Não é essa a ideia. É para a carne ficar molhadinha. E aí você deixa ela de um dia para o outro. Deixa eu pegar uma... Aí entra com o processo de selar, tá? Vai comer. Primeira coisa, gente, a gente vai fazer um fundo bem feito, bem pegado, para a gente poder agregar sabor aí nesse preparo, tá? Se vocês se refogarem muito rapidinho, ficar clarinha a carne e já resolver colocar, não vai ficar como deveria, né? Ele vai ficar com menos sabor. Quanto maior for essa pegada, que nem eu mostrei para vocês ali, melhor vai ficar o sabor. Então, para fazer esse fundo, vai fritando, fritando, põe um pouquinho de água, frita de volta, frita, frita, põe mais um pouquinho de água, frita, frita. Ela vai ganhando cor. E na hora de fritar, não fiquem mexendo toda hora essa carne, tá? Quanto mais vocês mexerem, menos essa carne vai pegar cor. Então, vocês vão mexendo. Tem gente que tem essa mania, que eu comentei com o pessoal antes. Tem gente lá que nem tem uma menina que trabalha comigo, ela adora mexer. Então você fala, não mexe. Porque a carne precisa pegar cor, ela precisa caramelizar a parada ali. Se você ficar mexendo, ela não vai caramelizar do jeito que você quer. Então não vai dar certo. Então você não pode ficar mexendo. Deixa a carne parada, deixa ela dourar de um lado, daí você vai mexendo, doura do outro lado, depois você mexe, ela vai dourar do outro lado, e aí vai. Então, assim, não é a ideia ficar mexendo. Tem coisa que na cozinha não adianta mexer. Então, assim, às vezes é tique de quem às vezes não sabe o que fazer, vai lá e fica mexendo, mas não é essa a ideia, né? Então, assim, brincando, assim, mas ela toma bronca direto na cozinha, porque daí ela tem um fundo de carne, você quer fazer um fundo de carne, a carne precisa torrar. Ela vai lá e fica mexendo, ela para de mexer. Vai fazer um doce de abóbora, que não é para mexer, deixa o doce cozinhar sozinho. Quanto mais você mexe, mais pasta ele fica. Mas às vezes você não quer pasta, você quer ele com fio da própria fibra. Então, se você
mexer muito, ele perde essa riqueza do fio da própria fibra da abóbora. Aí você também tem que ficar, para de mexer. Então, assim, é tique de pessoa. Quem não vê uma colher lá, acha que tem que mexer, tá? Então, assim, isso só é detalhe que vai dar diferença, tá? Pode ser que, professor, eu fico mexendo, eu consigo deixar a carne bem dourada. Tudo bem, mas talvez você vai levar o dobro do tempo do que você, né? Vai gastar muito mais gás, vai gastar muito mais tempo. Uma hora vai chegar, não tenha dúvida que mexendo, uma hora ela vai dourando de um lado, doura do outro. E outra coisa que, dependendo da quantidade, você consegue, ela vai ficar aguando, né? Então, vamos virar aqui para ver como é que tá a nossa costela. Ó. Então, já tá, desgrudou quase todo o fundo. Vamos agora desgrudar o resto. Cadê nossa água? Eu baixei um pouco o fogo agora que entrou a cebola, tá, gente? Agora eu aumentei. Só um pouquinho de água. Um pouquinho mais. Então, assim, eu não vou toda a água, porque eu quero com a colher, ó. Quero desgrudar. Quero lavar minha panela aqui, literalmente, ó. Ó. Ó como tá ficando mais escura a cor do meu preparo. Ó, tô tirando toda... Tô tirando todo o fundinho aqui, ó. Ó que beleza que ficou. Olha a cor que ficou. Se não fizer um fundinho bem feito, gente, não vai ficar com essa cor. Agora sim, Rose, quer colocar um buquezinho de ervas? Ó, gente, a água eu coloquei na altura da carne aqui, ó. Acho que vai dar uns 2, 3 dedos de água aqui, tá? Se quiser colocar mais, pode pôr. Se você sabe que você não vai abrir com frequência, põe um pouquinho mais de água e aí a gente vê onde vai parar isso aí, tá? Mas com frequência, tá bom? A gente vai abrir ela, então não precisa colocar tanta água, a gente vai estar cuidando, tá? E outra, a carne não é um alimento que vai absorver a água, tá? Isso a gente tem que pensar também. Se fosse um grão de bico, um feijão, se colocasse só isso aí de água, aí você tá perdido, porque ele vai querer absorver e ele vai chupar a água, vai crescer o grão, né? Aí a gente queima a panela e não dá nem caldo às vezes. Voltando lá que eu tava falando pra você, Rose, se você quiser agora, peraí. De ervas, um raminho de alecrim, uma sálvia, podem fazer salsinha, cebolinha, podem fazer e colocar no cozimento, tá? Eu não gosto de colocar no tempero, porque daí a carne vai pegar o gosto dessa erva, sabe? Eu acho que não, para mim, às vezes não vai ornar. E o alecrim em si é bem complicadinho, né? Eu gosto, não sou o maior fã de alecrim, mas eu acho que muito alecrim acaba estragando. Então só tem que cuidar. Pouco, né? Tem que ser assim na medida, mas esse preparo para mim não é um preparo que eu acho que fique legal, né? Por isso que se for colocar, eu coloco só num buquezinho e pronto. Mas eu em si, eu não uso. Eu coloco às vezes, mas bem pouquinho. Um raminho apenas. Tinha um italiano que eu conheci, eles usam muito alecrim na Itália. Dependendo da região, os caras são... E eles usam alecrim lá para cozinhar bechamel. É bem comum, assim. E ele fez uma lasanha e fez a infusão do alecrim no leite. Como se fosse cozinhar o leite com
ou uma canela em pau, alguma coisa, fazer um doce, alguma coisa assim. E ele fez essa infusão com o alecrim. Nossa, você não conseguia comer a lasanha. O sabor do alecrim, assim, era um troço, você respirava, vinha assim o cheiro. Então, assim, algumas regiões, assim, o pessoal gosta muito, assim, mas é nativo, é deles, né? Não tem muito o que fazer. Muito forte, Não é né? ruim, fica super forte. Eu coloco na alecrim aqui em casa, eu coloco no vidro de azeite. Eu coloco alho, furo o alho assim, coloco grãos de alho e um raminho de alecrim. Ah, não, é gostoso, fica bom. Mas bem pouco. Ele pega, ele não, aí fica gostoso. Ó, aquilo que eu comentei com vocês, gente, deixa eu pegar uma colher aqui. Ó, esse é o sal temperado que eu faço, ó. Então esse ficou bem moído, ó. Deixa eu ver onde está a câmera. Esse ficou bem moidinho, tá? Mas os outros pode ficar um pouquinho mais. E aqui que eu ponho tequinho de alecrim, mas não vai muito não, vai mais tomilho do que alecrim em si. E dá para usar o sal grosso para fazer o sal temperado? Pode, só que daí você tem que usar só para alimentos que você vai usar sal grosso. Então, eu uso ele muito para temperar a carne. Então, assim, para otimizar, às vezes, o tempo, para peixe, para frango grelhado. Ah, vai fazer um estrogonofe, então você já tem esse salzinho temperado. Não precisa estar batendo, às vezes, toda hora óleo com alho ou fazendo um temperinho mais caseirinho. Mas o sal grosso, daí você tem que usar com peças onde você vai usar com sal grosso, né? Se você quiser colocar, por exemplo, dentro de um caldo que você está cozinhando uma posta para salgar, tudo bem, o sal grosso vai diluir ali. Mas para temperar a carne em si, daí já não vai ficar tão bom, a não ser que seja churrasco, né? Ou vai pôr no moedor de sal, mas geralmente um moedor de sal com sal grosso e esses elementos menores, o elemento menor vai vazar, só vai sair o tempero, depois e menos sal. E depois vai chegar numa etapa que vai ter só o sal e quase nenhum tempero. Então, daí se for para moer na hora, daí tem que ser em pedaços maiores, tipo pimentas maiores, alguma coisa assim, que ela vai ficar junto com o sal. Mas para esse tipo de coisa na cozinha do dia a dia, eu aconselho com sal fino. O sal grosso pode até ser aquele sal menorzinho, assim, que ele vai se diluir na carne. Mas eu prefiro sal fino, que daí já não tem erro mesmo. Verdade. Obrigada. Nada. Depois que você joga a cebola, o que é pra fazer? Eu me perdi. Não entendi a tua pergunta. Repete para mim. Depois que você joga a cebola junto com a carne ali pra ela tirar o fundo, o que é pra fazer? Depois que eu coloquei a cebola, coloquei um pouquinho de alho, bem rápido, já joguei a cebola em seguida, para esse alho não torrar lá dentro, estava bem quente. E aí a cebola ela vai deglaciando o fundo. Como a cebola tem bastante água, ela vai soltar muito da água dela, vai soltar o tanto que eu preciso lá embaixo do fundo e vai refogando a cebola. E aí depois que ela está refogadinha, já está no ponto que eu quero, se tiver ainda um pouco de fundo para ser retirado, eu vou pôr um pouco de água e vou raspar com a colher esse fundo para tirar esse fundo. Se a cebola às vezes conseguiu tirar todo esse fundo, se você refogando a cebola foi tirando o fundo, aí você não precisa nem de jogar um pouco de água, você já joga água suficiente para cozinhar a tua costela. Agora a gente vai cozinhar, vai amaciar a costela aqui e eu vou deixar a mandioca cortadinha, pronta para ir para a panela na hora que a gente cozinhar. Aqui vai uns 15, 20 minutos de cocção. Depois que colocou água, né, professor? Oi? Coloca na pressão depois que colocou água, né? Aqui pus na pressão, né? Mas que nem a gente conversou no começo da aula. Não necessariamente, gente, precisa ir na pressão, tá? Se vocês tiverem, digamos que vai, poxa, tem um sítio lá, vamos fazer lá um negócio, uma comida caipira, vamos juntar lá umas 10, 15 pessoas. E às vezes não tem pressão para tudo isso, né? É difícil você ter uma pressão para tudo isso daí. Ó, a mandioca eu vou cortar em pedaços assim, ó, tá? Como se fosse um dedo. Aí o que que acontece? Você vai ter que usar um panelão gigantão lá, né? Não sei se alguém faz comida para bastante gente assim, seja em casa também, né?
Poxa, vem a família e, claro, hoje em dia tá essa porcaria, a gente não pode mais fazer nada, né? Não consegue juntar mais do que 10 pessoas junto. E olha lá, tem gente se juntar 10 já fica olhando meio torto. Mas antigamente, por exemplo, a minha família, quando se reúne, é 50 pessoas, mais ou menos 40. Isso é normal, porque minha avó tem 8 filhos, cada filho tem uns 3 filhos, então quando junta tudo é uma reunião mesmo, cara. Aí você não consegue fazer, ou você faz churrasco, né? Ou cada um leva um prato. Não tem como se fazer né? Vamos fazer. A gente já fez vaca atolada. Então o que você tem que fazer? Pô, aí um tem um fogareirinho industrial, outro tem uma panelona. Aí você tem que fazer dessa forma, né? Você tem que fazer numa panela sem ser pressão. O que eu vou fazer nessa panela, gente? Para selar essa carne toda aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar uma frigideira, né? Já temperei a carne um dia antes, pego uma frigideira e vou selar essa carne na frigideira. Vou selando as carnes, fritando bem e vou jogando dentro desse panelão. Conforme vai pegando, agarrando dentro da frigideira o fundo, eu vou jogando uma água, vou deglaciando esse fundo e vou jogando dentro do panelão para agregar sabor, né? Mas pelo menos eu estou dando uma cor nessa minha costela, ela não vai sem cor para dentro da panela. Selei essa carne, vou pegar esse panelão, vou jogar em cima do fogão lá e vou deixar. Vai levar o quê? 2 horas, 1h30 de fervura? Mais ou menos isso, tá? Músculo, mais ou menos 1h30 de fervura sem pressão. A costela, depende da costela também, tá? Depende do boi. Se for um boi novo é mais rápido. Se for um boi velho é pior, tá? Se for vaca vai demorar mais. Mas isso não vai influenciar tanto. Mas você vai cozinhando e vai testando nesse lugar. 1h30 de fervura, 2, tá? Mas esse que é o gostoso da cozinha. Você tá ali junto, reunido, conversando, esperando, né? Não tem pressa para fazer. Né? Mesma coisa se fosse um restaurante. Hoje é dia de vaca atolada, eu tenho que fazer vaca atolada para 250 pessoas. Pô, é 2 panelão desse tamanho aqui, ó. Né? Cabe um leitãozinho, dá mais ou menos isso aqui de largura. No Senac a gente fazia muito isso no refeitório. Então, assim, a gente... Deixa eu só marcar a hora aqui, gente. 9 horas. A gente ia... Uma época eu trabalhei junto com as meninas lá embaixo. Então era nesse estilo, né? Pô, comida para 150 pessoas. E não tem como fazer comida bar, tem que fazer, tem que ter o dia da panquequinha, então assim, não tem que ter preguiça, né? E era feito nesse estilo. Então você sela, joga para dentro do caldeirão, cozinha lá dentro, depois você joga a mandioca, reza bastante para ela estar boa, para amolecer lá dentro, né? Às vezes ela amolecia, às vezes não amolecia tanto. Aí também a gente não tem muito o que fazer, né? Já rezou, já fez tudo que tinha. Mas é um processo que a gente vai alterar. Passou 2 horas e pouco, tá macio, joga a mandioca. Se você quiser, nesse processo, agilizar, colocar a mandioca, cozinhar separado, pode pôr. Joga lá dentro e deixa ela mais 1 hora, 40 minutos cozinhando para ela vai engrossar todo o caldo da costela. Deixa eu abaixar o fogo aqui que não precisa estar tão alto. E ela vai engrossar o caldo da costela. E aí fechou, né? Salsinha, cebolinha, o que você quiser finalizar. Pessoal, eu coloquei aqui um arroz de alho, tá? Então a gente tem 2 momentos desse arroz aqui. Primeiro um refogado normal do arroz, tá? E depois ele vai funcionar, eu vou deixar aqui só um pedacinho pequenininho de alho para refogar com arroz, tá? Vou refogar mais com cebola, tá? E é um arroz de alho, não é que ele é cozido com bastante alho. É como se fosse um macarrão alho e óleo. Então você vai cozinhar esse arroz normal, numa panelinha, como você cozinharia, tá? Eu adoro alho, eu adoro cebola, fica tranquilo, põe o que você gosta, tá? Só que no final você vai fazer um preparo com óleo e alho, como se fosse um macarrão alho e óleo. E isso aí você vai regar em cima do arroz, tá? É bem típico de Minas. E acompanha bem a vaca atolada.
Não precisaria, né? Mas curitibano adora um arroz. Mineiro também gosta, viu? Eu adoro um arroz. Ah, eu gosto também do arrozinho, viu? Pessoal, para fazer arroz, todo mundo aí manja fazer arroz branco? Branco? Eu sim. Não, acho que eu sei fazer arroz. Até agora, pelo menos. Soltinho, todo mundo faz? Sim, sim, sim. Então tá bom. Não tenho vergonha, gente, porque às vezes o pessoal tá na cozinha lá, é bem engraçado. Todo mundo sabe fazer arroz? Tá, todo mundo sabe. Agora que você vê, tem uns empapados, tem arroz queimando. Você fala, poxa vida, era só falar não sei. Mas beleza. Pessoal, uma dica, tá? Arroz, é legal vocês... Geralmente eu uso 1,5 xícaras, se for arroz branco, tá? Se for parbolizado, 2, tá? De água. O branco, 1,5 xícaras, tá? E tem que dar desse jeito. Então, o que você tem que fazer, né? Ferveu a água, gente, abaixa o fogo. A hora que a água chegar no nível da linha do arroz, você vai como se fosse desligar para ficar mais baixinho ainda. E aí ele vai ficando baixinho, chega lá no meio do arroz, quase no final você desliga, tampa e deixa ele descansar uns 10, 15 minutos, tá? Aí não tem erro, tá? Só vou dar uma lavadinha no arroz, uma passada de água. Eu geralmente não lavo arroz, tá? Para não ficar soltando muito amido, isso ajuda também a empapar. Eu tenho um chefe de cozinha que eu trabalhei em Portugal. Ele usava só cebola crua. Então ele refogava o arroz no óleo. Tem muita gente que também fala, também é uma das formas. Mas se você colocar muita água não adianta nada, tá? Refogar bem o grão para encapar ele de óleo e ele não grudar. Teoricamente sim. Só que se você colocar muita água, não tem o que encapa o grão, tá? Ele vai ficar empapado. Então não tem pra onde fugir. Então não dá para acreditar em tudo. O cara fala, mas não fala tudo também. Não acredite em tudo. Ei, professor, eu sei cozinhar arroz. Eu já cozinhei arroz sem sal, já aconteceu de esquecer de pôr o sal. Ah, normal. Já aconteceu de estar cozinhando para 10 pessoas, assim, 1 quilo de arroz. Aconteceu de queimar. Já esqueci de desligar, mas acontece. Já fiz dessa também direto. Deixa o arroz lá e ó, telefone, ou vai atender alguma coisa, ou vai atender um cliente. Putz! Você esquece no fogão, tem gente ali, sei lá, alguém tá olhando. E ninguém olha. Esse dia que eu queimei, eu esqueci de desligar. Eu achei que tinha desligado a chama e não tinha. Não Aí, quando tinha. eu senti o cheiro, eu falei, putz, tá, queimou tudo. Que raiva que dá, né? Tive que fazer outro. Ainda bem que arrozinho é rápido, né? É verdade. Parece que queima. Ah, deixa eu estava terminando de falar, né? Esqueci de falar do meu chefe português lá. Até esses tempos atrás eu conversei com ele. Nossa, foi tão bom. Aí ele falava, pô, teu arroz era muito bom, hein, seu Rodrigo? Chamava ele de seu Rodrigo. Ele falou, mas você lembra? Não lembro, seu Rodrigo, não me lembro. Daí ele foi explicar, tudo querido, assim, né? E alguns pratos lá, às vezes alguma coisa ia também. Ele fazia arroz pro pessoal, pro staff comer e tal. Então, se ele só refogava o azeite no arroz, colocava água, e a hora que fervia, ele jogava cebola crua dentro.
Aí, a hora que a água chegava na linha do arroz, ele desligava, colocava no forno, ligava o forno, aquecia o forno. A hora que ele colocava o arroz, ele desligava o forno e deixava o arroz lá dentro. O arroz ficava incrível, macio, assim. Putz, era um troço bem diferente do que a gente está acostumado, né? Ele tinha uma receita de curry que ele fazia lá, que eu liguei para pegar essa receita. Aqui eu vou laminar o alho, gente. Vou virar um pouquinho para baixo. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Só o ideal é fazer um formato que ele apareça em cima do arroz, tá? E ter o cuidado de você cortar ele, todo ele na mesma grossura, digamos assim. Porque ele tem que fritar todo ele no mesmo tempo. Senão um vai ficar cru, o outro vai ficar passado. Aí um fica crocante, o outro fica mole. O arroz, então, é pra refogar a cebola e o alho normal e pra fazer o que depois? Depois vou cozinhar ele normal. Se você não gosta de refogar com alho, qualquer coisa, também não tem problema. O importante é ter o arroz cozido. Depois que ele estiver cozido, você vai refogar o alho no óleo, fritou, deixou douradinho, você vai regar em cima desse arroz. Ah, ok. Obrigado. Arroz no ai e no oi, como diz o mineiro. No ai e no oi. Vou jogar uma água aqui, vamos colocar para cozinhar. Uma. E meia. Sal. Gente, qualquer coisa, se eu tiver, às vezes, passando algum detalhe, me avisa aí, viu? Dá um grito aí, não deixa passar. Professor, bom dia. Oi? É, eu tô selando a carne aqui. O que eu tenho que colocar na panela? Só a gordura, a carne temperada já Ó. e deixar quieto? Deixa ela e vai selando ela e vai fritando ela. Mais nada agora. Se você Sim. colocar agora cebola, alho, salsinha, qualquer tipo de coisa, você vai queimar isso aí e vai conseguir selar a carne. Ok. Então é só óleo e carne, mais nada. Carne já temperada. E daí Seja quando temperada ela... com alho... Oi? E daí quando ela estiver pronta, eu só coloco a cebola e fecho a panela de pressão. Só a carne. Só a carne. Isso. Nesse meio do processo, você pode deglaciar o fundo com um pouquinho de água. Não tem problema, não é errado. Então, tá selando, tá vendo que tá grudando no fundo, tá começando a dar uma cor, tá meio querendo queimar. Você vai lá, joga um pouquinho de água ali, uns 50 ml, se for suficiente, dá uma olhadinha. E aí você tira esse um pouquinho, deixa ela refogar mais tempo. Tá? Ela vai começar a pegar tudo de volta. Se for necessário, para mim foi necessário fazer isso uma vez só. Aí ela já pegou a cor que eu queria. Se for necessário fazer 2 ou 3 vezes, não tem problema, tá? Professor, depois que a carne dourar e pegar uma cor, é para colocar a cebola, o alho e a água? Ou não? Não. Primeiro cebola, primeiro alho, se você quiser, tá? Não precisa nem esperar dourar, porque ele vai refogar junto com a cebola ali um tempinho. Então você põe o alho,
talvez tenha que pôr um pouquinho de óleo de volta para esse alho dar uma douradinha ali, se for o caso, e já joga a cebola. Essa cebola, esquece a água por enquanto, essa cebola é que vai começar a chorar lá dentro, soltar aquela água dela, porque ela é riquíssima em água, e ela vai começar a deglaciar, tá? Certo. E você vai refogando. Chegou no ponto que a cebola está no ponto que você quer, eu gosto dela mais inteirinha, transparente, né? Eu gosto de refogar, eu quero refogar ela mais. Chegou no ponto que a tua cebola tá do jeito que você gosta, aí você vai ver se tem necessidade de colocar água aos poucos para o resto do fundo ou não. Com a cebola que estava lá, eu fui mexendo, arranquei todo o fundo, você entra com toda a água. Se não, você entra com um pouquinho de água, tira o fundo que você quer e aí entra com o resto da água. Beleza. Então tá aqui, vamos pegar uma frigidéria. Daí assim, gente, vocês têm que pensar... Opa, tô fervendo já. No seguinte, às vezes, o tipo do óleo que vocês vão usar, tá? Óleo de... por exemplo, azeite ou óleo de soja, tá? Isso vai influenciar lá no sabor final, tá? Então, às vezes, pegar um azeite que seja forte, então tem que cuidar. Às vezes vai fazer esse preparo aqui do óleo. Se você usar um óleo de soja, ele é mais neutro, ele não vai influenciar tanto no sabor do arroz. Se você usar um oliva, ele vai influenciar mais no sabor do arroz lá. E se você aquecer muito, ele pode amargar um pouquinho. Então, só cuidar com esse detalhezinho, tá? Às vezes vai para um óleo de soja que é mais neutro, né? Pode até pôr um pouquinho do azeite de oliva junto. Não, meu azeite de oliva é um azeite mais fraco, eu uso só aquele azeite já mais simples para cozinhar. Beleza, pode até fazer. Então, assim, só ter esse cuidado, tá? Por exemplo, cozinha chinesa, japonesa, toda cozinha oriental não usa azeite de oliva, usa óleo, tá? Vocês vão ver, não existe receita com azeite de oliva, porque o azeite vai influenciar no sabor. Então, eles precisam sempre de um óleo neutro, às vezes um óleo vegetal, o óleo deles ainda é mais claro que o nosso, ele é bem branquinho e o sabor ainda é mais suave do que o nosso. Então, para realmente não influenciar no sabor dos outros elementos, que são todos eles aromáticos, então não influencia. Se vocês experimentarem fazer um dia um preparo com... aqui que eu comentei com vocês de voltar o fogo, ó. Volta como se fosse desligar o botão, ó. Eu vou quase desligar aqui, ó, para conseguir deixar bem baixinho, eu quase desligo o botão, ó. E aí vai ficar só naquela fervurinha mais leve, tá? Então, só cuidar com esse detalhezinho aí. Se vocês realmente gostam de azeite, não tem problema nenhum, tá? Pode usar. Porque realmente vai um pouquinho de óleo e vai dar um saborzinho. Eu vou pôr só um tequinho do oliva. Eu vou começar esse alho bem devagarinho. Se vocês colocarem uma temperatura muito alta nele, ele vai passar do... Vou pegar mais um dente. Deixar com bastante água. Se vocês deixarem ele uma temperatura forte, esse alho vai passar. Então vai devagarinho ali, sem pressa. Deixa o alhozinho pronto. Se vocês quiserem também um artifício que é legal, que a gente não usa e não sabe, vocês estão fritando o alho no óleo, vocês podem jogar um copo de água dentro para parar a cocção, tá? Então, assim, pode parecer assustador, mas não é, tá?
Então, ó, meu alho tá aqui. Eu vou deixar ele prontinho. Ó. Então, de repente, eu quero deixar ele assim até ele dourar. Só que se eu desligar a hora que ele dourar, ele vai passar do ponto, ele vai amargar. Então, algumas pessoas, quando fazem muito alho, gente, eles pegam um copo, por exemplo, essa baciazinha de água aqui, e joga água aqui dentro, tá? Não vai estourar, não vai fazer nada, tá? O que estoura é você colocar uma gota, um pouco de água numa panela com muito óleo de fritura. Mas nesse caso aqui, não estoura, tá? Uma vez eu fui fazer uma consultoria para esses restaurantes de shopping que faziam massa, faz coisa assim na frente, tem no balcão, e ela precisava ter alho frito lá na frente. Então, o que aconteceu? Deixa eu só... eu vou desligar um pouco esse alho, que tá muito forte o fogo, mesmo baixo, e vou deixar ele devagarinho aqui. Daqui a pouco eu ligo ele de volta, tá? Eu quero que ele desidrate, fique bem sequinho, bem no ponto que eu quero. E ele continua mais um tempinho. Daqui a pouco a gente volta se precisar. E aí ela precisava de bastante alho frito, né? Às vezes colocar em cima da massa, alguma coisa assim que ela ia ter lá no dia a dia. E aí a gente tava com esse processo, bastante alho fritando. Acho que tinha umas 6, 7 colheres assim, de alho, bastante alho numa panela. E fritando. E aquele alho começou a chegar no ponto. Aí eu vim com o copo de água, joguei assim, né? Tipo umas 6, 7 mulheres junto ali. Então assim, mas não acontece nada, tá? O que não pode é ter óleo em excesso, numa temperatura insana. Mas esse óleo aqui, ele não atinge... deve estar atingindo aqui 100 e poucos graus. Não é nada insano para estourar como se fosse uma fritadeira, tá? Então, assim, nunca joguem água na fritadeira. Vamos deixar bem claro, tá, gente? Mas numa fritura com alho não tem problema. Então, olha, já parou a fritura, vai ficar transparentinho. Vou ligar de novo. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Ó, parou quase de borbulhar, já liguei de volta. E aqui eu vou controlando. Se quiser eu posso tirar do fogo, deixo no fogo. Só que aqui eu não quero água, porque eu vou usar o óleo junto, tá? Professor, Oi. eu não entendi o porquê da água. A água, ela vai parar o cozimento, ela vai baixar a temperatura do óleo. É verdade, eu não falei o porquê, né? Não, só falou da água. Curiosa, tá bom. É isso aí. Eu esqueci. É isso aí, tá certíssimo. A hora que a água entrar aqui, ela vai baixar drasticamente a temperatura do óleo. Então, por exemplo, lembra que eu comentei que se eu desligo agora, por exemplo, ele continua fritando, olha, ele está desligado, ó. O óleo continua quente, continua fritando. Se meu alho tivesse na temperatura, no ponto certo, ele ia chegar a amargar. Ele ia ficar naquele douradinho que ele amarga. Mas na hora que eu jogo a água, a ideia é baixar a temperatura do óleo. Então, assim, eu posso dar o alho na temperatura, no ponto que eu quero. Eu quero aquele alho crocantinho, assim, começando a ficar dourado. Aí eu entro com a água. E ela para a cocção, ela trava a cocção. Como se fosse pegar um legumes e fazer um branqueamento. Ele vai parar a cocção daquele legume. É a mesma coisa essa ideia. Então, você joga essa água ali e você para essa cocção. Ele vai ficar naquele ponto que você queria. Eu uso hoje em dia como um artifício se eu ver que vai passar do ponto né? Mas eu tento fazer esse processo. Devagarinho eu vou lá, ponho, sem pressa. Faço ele antes da hora e deixo ele descansando, né? Eu nunca vou fazer ele em cima da hora correndo, porque às vezes, a não ser que você tá lá refogando e vai jogar em cima direto. Aí você também não corre o risco de errar. Mas mesmo assim, se você refogar ele para jogar em cima de uma comida, ele vai continuar fritandinho em cima de um arroz, por exemplo, numa massa. Se ele tiver muito, muito apuradinho num fogo muito forte, ele dá uma passadinha às vezes. Então, é mais um artifício. Eu não uso no dia a dia, tá? Mas se você tiver, às vezes, num restaurante, tiver muito alho, ou tiver numa correria e ver que vai passar, pode usar esse artifício que ele vai parar o cozimento ali. Só que daí você não cozinha mais também depois, né? Se errar o ponto, errou. Você tá com água dentro da panela, você tem que tirar
e deixar ele descansando. O óleo vai separar do óleo, a água separa do óleo, né? A água vai para o fundo e você consegue tirar só o alho com o óleo. Mesmo assim, é melhor não voltar para a panela. Só para parar o cozimento mesmo. Depois desse ponto, não volta para... Alguém ia falar alguma coisa? A minha ela daqui a pouco ela vai chegar no tempo de que ela ficou na pressão, daí o que eu faço? Boto a mandioca dentro? Então vamos lá, eu já desliguei a minha aqui também. Acho que estamos no mesmo time aí. Agora eu vou abrir, vou ver como é que tá. Se ela tiver macia, bacana, eu entro com a mandioca. Se não, deixa um pouquinho mais. Vai depender da costela. Vai de costela para costela, tá? Às vezes tem gente que tem acesso próximo de casa e não é fácil também. Eu só conheço 2. Açougues que trabalham com novilho precoce. Então, assim, além de Angus, ainda é novilho precoce. O que acontece? Eles abatem o boi um pouquinho antes da época. Ó, o meu alho aqui, só para vocês verem. Começou a querer dourar, ó. Eu já desliguei e vou deixar ele aqui para chegar no ponto que eu quero. Tá? E aí eu não vou mais mexer nele. Um fica na Barreirinha, que eu conheço, depois da igreja do Barreirinha, acho que é bovino nobre. Puta, um açougue bom, tem uma carne boa. E se a costela for de novilho, ela vai cozinhar mais rápido também. E o outro é lá em Pinhais. Fica na Jacob Macanhã. Puta, agora eu não vou lembrar. Mas fica naquela que vai lá, pega Maringá de cima, lá vai sentido Alphaville, lá pra trás. Puta, como é que é o nome do açougue? Premium. É um açougue que também trabalha com bastante novilho precoce. Então, assim, toda a carne que ele trabalha é novilha. Então, você compra um setinho, por exemplo, para fazer frito em casa. Puta, o setinho é delicioso, cara. Desmancha na boca. É bem legal. E a costela também. A gente fez uma vez uma costela num fogo de chão, assim. Ela foi metade do tempo que uma costela normal iria. Desmancha, assim. Então, o tipo da carne, o padrão da carne que compra também tem uma influência grande nesse momento. Vamos abrir aqui, deixa eu tirar o ar. Evitem colocar na água, tá? A pressão, gente, que ela perde a vida útil, diminui a vida útil dela. Deem sempre preferência para tirar a pressão. Vamos ver. E a carne não é tão mais cara, sabe? A carne é menos preço dos outros lugares. Professor, uma dúvida, que eu nunca entendi por que colocavam uma panela de pressão na água. Pra quê? Você tira, né? Você equilibra a pressão de fora com a pressão de dentro. Ela tira a pressão. Então, o mesmo processo que a gente está fazendo aqui, ó, engenhoca aqui, mesmo processo que eu estou tirando a pressão aqui, agora eu posso abrir, né? Primeiro que se ela tiver com a pressão dentro, eu não consigo nem abrir. Então, aqui, ó. E se eu tentar, pode ser perigoso, ela pode explodir. Então, ó, agora eu abro, a pressão foi embora, beleza, maravilha. Agora, se eu colocar na água fria, ela vai tirar. A água fria faz com que a pressão lá dentro se dissolva. Então, ela vai diminuir a temperatura lá de dentro. Diminuindo a temperatura, a pressão abaixa, equilibra com a pressão de fora. E aí você pode abrir a panela. Só que, como tem essas borrachas aqui, ó, em volta, você diminui a vida útil da tua panela. Várias borrachas. Borracha de vedação aqui, essa outra borracha aqui. Então, você acaba... se a panela não for boa, se jogar uma água fria na panela que está ali a 200 graus, metal talvez, você pode até empenar a panela. Depois a tampa, se for aquelas de entrar, a tampa começa a dar zica para entrar. Tem tudo isso, né? Então é só ter paciência um pouquinho lá e... né, a não ser assim, puta, queimou o negócio. Aí, beleza, vai lá, joga embaixo da água, que é mais rápido. Ó, 20 minutinhos, ó, gente, tá se desmanchando aqui, ó. Que maravilha. Opa, vocês estão olhando para mim. Eita. Olha lá. Olha lá, ó. Tá desmanchando, ó.
20 minutinhos. Beleza? Então agora vamos entrar com a mandioca aqui. Bom, uma boa. Vamos provar. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, tá, gente? Se a quantidade que vocês forem cozinhar for muito grande, coloquem sal na água, tá? Um detalhe que eu esqueci de fazer, que deveria ter feito e que pode ter estragado com a minha costela aqui. Coloquem sal no caldo, tá? Porque assim, eu tenho muito sal. Eu tenho a costela temperada com sal que eu, né, imaginei que seria suficiente para a carne. A partir do momento que eu coloco um caldo, vocês fizeram vestibular há pouco tempo, lembram de gradiente de concentração, né? Duas soluções, uma menos salinizada, a tendência é equilibrar, certo? Todo mundo lembra disso? Sim. Eu que sou mais velho, eu não tinha nem que lembrar, pô, 40 anos na cachola, pô. Mas assim, isso é uma... Eu nem lembro. Isso é algo, gente, que a gente usa na cozinha ainda, por incrível que pareça. Por que o bacalhau dessalga na água? Né? Tem gente que coloca uma... Por que a avó... Puta, minha avó coloca uma colherinha de sal na água que vai dessalgar o bacalhau. Ela é louca. Não, ela não é louca. Porque a concentração com menos sal vai equilibrar a concentração que está mais salgada. Então, o bacalhau, a água vai puxar o sal do bacalhau para que eles se equilibrem. E por que você precisa trocar essa água? Porque a hora que ela equilibrar o sal, ela não puxa mais nada. Então, você tem que trocar essa água com frequência para ela estar sempre equilibrando e vai extraindo o sal do bacalhau. Aqui é a mesma coisa. A hora que eu colocar sal na minha costela, eu vou jogar água. Se essa água tiver sem sal, ela vai puxar o sal da tua carne. E, teoricamente, tua carne pode ficar sem sal. Então, assim, colocou a carne, coloca uma água. Eu esqueci de avisar isso, gente. Desculpa, esqueci até de fazer. Não foi nem só de avisar. Então, você colocando um pouco de sal no teu caldo, você vai equilibrar. Então, você pode até fazer o seguinte. Esse é o caldo que eu vou utilizar. Você coloca sal, pimenta, está legal. E aí você coloca. Então, o que vai acontecer? Esse caldo não vai roubar o sal da tua carne. Entendeu? E aí você vai ter um caldo num sal certinho e vai ter a tua carne também no sal perfeito. Agora aqui, ó, vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Entrei com a mandioca, tá? Vou mergulhar a bicha aqui, jogar ela para dentro do caldo e vou... Eu já joguei sal aqui, né? Vamos ver se tá bom de sal. Olha que falta ainda. Principalmente agora por causa da mandioca, tá, gente? Lavei a colher, tá? Por amor de Deus. Então, vamos lá, ó. Já tá fervendo de volta, a mandioquinha tá ali mergulhada. Agora a gente fecha a pressão de volta e começa a rezar essa mandioca desmanchar. Se ela não desmanchar, vamos pro artifício de tirar a mandioca lá de dentro, dar uma amassadinha no prato, volta a mandioca lá, daí ela engrossa o caldo. Tá? Boa mandioca, outro dia eu comprei, até comentei com vocês, eu acho. Uma mandioca de morretes. Cozinhei, coloquei na panela para fazer, ainda bem que era para fazer sopa. Gente do céu, a mandioca cozinhou. Puta. 15 minutos estava cozida, virou uma pá. Assim. Nossa, para fazer costela, Jesus amado. Agora eu vou pegar aqui minha cebolinha, minha salsinha. E vamos finalizar daqui a pouquinho já.
E o arroz eu desliguei lá. Vamos cortar aqui. Pessoal, a salsinha eu vou jogar dentro da panela na hora que a mandioca estiver cozida e a cebolinha só no prato. Mas é opcional também. Até mesmo aquela raiz branca da cebolinha, se vocês quiserem colocar lá junto com a cebola lá no começo, também dá. Vai ficar bom. Vai ficar muito bom. Tá ligado? Tá. Quanto tempo na pressão, professor? Puta, eu acho que agora mais uns 5, 10 minutos tá com a mandioca, né? Mas sabe isso? lá, vai da mandioca, né? Tem mandioca que vai mais uns 15. Eu podia ter aberto antes, eu esqueci, a gente ficou batendo papo aqui, eu comi bola. A hora que eu vi já tinha passado 20. Podia ter aberto com 15 e dado uma olhadinha, já dava para ter posto. Então eu tenho aqui a salsinha picadinha. Vamos rezar para que em 10, 15 minutos a mandioca esteja boa. Se não tiver, vai um pouquinho mais, sem problema não. Enquanto isso a gente vai cortando aqui e vamos conversando. Ô, professor, Oi? sempre quando eu vou cortar a cebola, eu choro muito. A cebola normal. Tem algum jeito de fazer para que não, sei lá, não arde o olho? Você é ciumenta? Eu não sou mais. Já fui. Não, sério, agora eu não sou mais. Por quê? Mas continua chorando. Chorando sim. Então, não, é que assim, a gente brinca na cozinha que quando você chora cortando é porque você é ciumenta. É um Nossa, ciumento. Mas, gente, não tem o que fazer. Putz, olha, tem cebola e cebola. Tem época que você vai pegar a cebola, ela tá show de bola. De repente você pega uma lazarenta ali no meio que faz chorar o que você não chorou há 3 meses. é isso mesmo. Então, Porque chorar mesmo, né? Tipo de não, chorar chorar só no não é rosto, uma né? lagriminha. É Cebola muita lágrima. é muito forte, credo. É, cara, às vezes você... Não, a cebola que vocês dão é muito forte. Fazia muito tempo que eu não chorava assim, credo, mano. Viu? Ah, eu achei que poderia ter algum jeito, sei lá, o jeito de cortar, alguma coisa assim. Eu já fiz, por exemplo, com ela gelada. Ela alivia um pouco, tá? Outra coisa, deixa eu mostrar aqui pra você, peraí. Vou pegar uma maior aqui. Deixa eu ver se eu acho. Então, assim, a maior parte do ácido dela se concentra nessa parte de cabelinho aqui, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, você corta em cima, não mexe nessa parte aqui de cabelinho, e vem tirando só a pele, tá? Quanto mais, por exemplo, eu vou tirar uma pétala, essa pétala começar a se quebrar, a se rasgar, ela vai começar a soltar o ácido, tá? Então, começou, colocou ali a cebolinha, começa a tirar, beleza. Se você cortar essa parte do fundo aqui, ela vai soltar um pouco mais também. Mas assim, se estiver na época da cebola
tá feia a coisa, não tem o que você fazer. Uma opção que tem, usar ela gelada, cortar rapidinho, faca com um fio muito bom, tá? Porque aí você não vai rasgar ela, você vai cortar. Se você usar uma faca de fio ruim, ela vai amassar a cebola, ela vai começar a soltar líquido e vai soltar o gás. Então ajuda também. Até uma faquinha de serra, às vezes boa, que nessas aqui, às vezes eu corto nisso aqui, ó. Essas faquinhas assim, ó. Da Tramontina, bem basiquinha, de R$2, R$3. Você pega no 99 lá. Até essa aqui, você corta rapidinho, ela não faz chorar tanto. Mas gelada é um jeito. E colocar na água, às vezes. Então, às vezes eu faço isso. Só que, assim, tem preparos que, às vezes, se colocar na água, ela vai ficar um pouco mais molhadona. Mas você põe ela inteira na água e depois vai descascando e põe na água de volta. Se você vai refogar alguma coisa, não tem problema. Tem gente que não gosta, e não é bom. Mas dependendo do preparo que você for fazer, não tem problema. Então, assim, às vezes ultimamente, as cebolinhas estão meio judiadas assim. Eu coloco ela inteira na água, vou descascando e jogo numa outra bacia com água cortada. Dela vai entrar um pouquinho mais de água, ela ajuda a soltar um pouco esse ácido, esse gás aí. E daí ajuda um pouco. Vou tentar, então. E a faca, se você ficar mastigando a cebola ali, ela começa a soltar. Daí não tem o que... Então, uma faquinha bem afiada ajuda que você faz um corte único e você consegue otimizar, fazer com que esse gás não saia tanto. A faca afiada é 50%. Mas às vezes a cebola... Cansado de chorar. Não tem. Cansado de chorar sem motivo. Né? Sem motivo ainda, né? Putz, se tivesse um motivo. Ou quando tem motivo, já fala que é por causa da cebola, né? E já chora tudo junto também, né? Quando tem motivo e não quer contar. Já aproveita, né? Emenda já, falar a cebola, lazarenta da cebola. Por que você me deixou, cebola? Ai. Mas não tem o que fazer, não, gente. É cebolinha judia, viu? E cebolinha também. Aquela cebolinha verde, tem época dela que, falar, judia também. É de judiar, ó. Mas ciúme não tem nada a ver, não. Ciúme não tem nada a ver, é só uma brincadeira. Vamos começar o arrozito. Professor, quanto tempo mais ou menos demoraria para fazer na panela normal? Depende da costela, mas eu acho que no mínimo 1h30. Entendi. Daria para fazer, não tem problema, né? Dá para... não tem erro, assim. Mas a costela, às vezes, ela é mais dura que o músculo. Mas é isso que eu digo também, vai da carne que você compra, né? Mas eu acho que, assim, 1h30 de fervura, tá? Vamos tirar a parte da selada, que brincando ali vai uma meia hora, né? Então, assim, só a parte de fervura, 1h30 de fervura dentro da água. Então, isso influencia ali. E outro detalhe é que, assim, panela aberta, pode ser com tampa ou não, você tem que estar mais em cima, porque vai evaporar mais, né? Então, a gente tem que estar cuidando para essa água não evaporar e não queimar. Então, não adianta só colocar água igual a pressão e deixar, porque ela vai evaporar a água. Então, você tem que estar toda hora ali, talvez, completando com mais água, se você não quiser tanto líquido, né? E não adianta você cozinhar com um monte de líquido, que aí você faz um caldo enorme, com um sabor bem fraco, e aí você tem que reduzir. Ou você vai jogar fora, porque não vai ter tempo de reduzir. Então, você vai pondo um tanto de água, ela vai fazendo aquele caldo, e aquele caldo vai ficando mais saboroso, né? Não adianta fazer um caldo, uma quantidade maior de caldo que vai ficar com sabor diluído, né? Então, essa que é uma preocupação aí que a gente... Mas dá para fazer bem tranquilo.
Por isso que comida de fogão a lenha é mais gostosa, porque às vezes a temperatura do fogão também é panela de ferro, o cozimento é um pouco mais lento. Então isso faz com que ele vai apurando devagarinho, vai cozinhando devagarinho. Então isso influencia também, né? Mas acho que no mínimo 1h30 de cozimento ela começa a maciar. Se eu soubesse que a mandioca era boa, podia fazer até no forno. Daí não vira vaca atolada, óbvio, né? Mas tá perto. Não fica ruim também. Quanto tempo deu aqui? Já deu 10. Esperar mais um pouquinho. Então, ó, o alhozinho chegou no ponto que eu queria, ó. Bem douradinho. Ele fica sequinho? Fica sequinho. Ah. Vê se eu consigo, ó. Como que é o nome desse arroz mesmo? Arroz de alho. Arroz de alho? Tá bem crocante. Arroz de alho. Deu pra ver Ou que arroz quebrou. no ai, no oi, como... Mas geralmente o mineiro chama de arroz de alho. Se você quiser refogar com alguma coisa, refoga, mas o alho, a ideia desse alho é que o alho vai por cima do arroz. Não adianta tem que tochar de arroz de alho lá dentro, que ele vai pegar o sabor do alho. Aqui ele vai ficar como se fosse um macarrão alho óleo, esse alho crocantinho em cima dele. Vai ficar parecendo uma amêndoa. O douradinho do alho. Arroz no ai e no oi. Bem raiz. Mais um pouquinho aí já fechando. O que mais que tem? Vamos lá, então vamos abordar um outro assunto aí. Arroz tá bom. O que vocês gostam de cozinhar? Doce, salgado? Professor, só depois que a cebola pega a cor que você quer, como ela quer que seja, que você coloca toda a água, né, para ela cozinhar. Exato. Senão ela não refoga mais. Ui. Ei, meu povo, digam lá, o que vocês gostam mais de fazer? Salgado, doce? Eu não sou muito de fazer doce. Eu gosto de comer doce, mas eu gosto mais de fazer salgado. Carne, massa, essas coisas. Aham. Eu gosto, eu prefiro mais. Mas Eu comer sou um do doce. doce. E um doce é bom também, né? Eu prefiro fazer doce e comer o salgado. Sério? Aham. Em festa gosta? de aniversário, eu sou daquelas que começo no salgado e vou pro doce e volto pro salgado, porque tem que finalizar com o salgado. Ah, eu também sou assim. Eu não gosto de ficar com o gosto do doce na boca. Eu tenho que comer uma coxinha depois pra ficar com o salgado. Né? E nem na mesa. Guarda um pedacinho do bife, da cebola ali pra deixar um gostinho do salgado na boca. Mas você faz doce e não gosta de comer? Ou gosta? Então, não muito assim, sabe? Eu faço bolo no pote pra vender, bolo assim, eu não como, eu não sou muito fã. Mas alguns docinhos vai. Mas eu prefiro. Olha, você prefere fazer doce. Engraçado. Eu também, professor, não sou muito fã de comer aquele monte de doce. Eu gosto de fazer também, eu faço algumas coisas doces, eu até gosto de fazer mais o doce do que coisa salgada. Coisa Sério? salgada eu faço mais, assim, na obrigação mesmo, né? Mas eu Olha. sou mais fã de doce, de fazer, né? O que você gosta de fazer de doce? Eu faço pudim, faço cheesecake, já fiz palha italiana, Ai, que delícia. já fiz bolo de fubá, já fiz de tudo um pouco. Vai fazer... Que delícia. Então você arrebenta com a turma, né? Eu faço, eu gosto de ver o pessoal comer. Agora eu não como muito, não. Experimento apenas. É tão bom ver o pessoal enchendo, né? Falar, nossa, que delícia.
É uma sensação tão boa, né? Tão prazeroso ver o pessoal comendo. Às vezes eu faço que fica assim, bolo de fubá cremoso, eu fiz uma vez. Ficou tão bom que quem demorou para chegar pro café ficou sem. Nossa, mas um bolinho de fubá não tem igual, né? Eu fiz uma receita de um bolo de fubá cremoso que vai... Coloquei iogurte natural. Nossa, ficou muito bom. Ficou bom? Eu Ficou gosto daqueles até que eu tem uns provei. pedacinhos de manteiga, goiabada. É, também fica bom. Também fica bom, né? Mas coisa salgada eu já fiz, assim, polenta, eu já fiz lasanha de berinjela, eu já fiz costelinha de porco, eu já fiz vaca atolada uma vez. É a segunda vez que eu tô fazendo a vaca atolada. Então, Mas a primeira vez acho que ficou mais ou menos, não ficou aquelas coisas, né? não, mas vai pegando jeito. Verdade. Vai pegando jeitinho. Quanto tempo deu? Deu. Vamos ver se. Vamos dar um chute aqui. Você gosta de ouvir música cozinhando, gente? Sim, pelo amor de Sim. Deus, é a melhor coisa que existe, professor. Muito. Não consigo cozinhar sem escutar nada. É muito ruim. Que Eu tipo de música consigo, vocês gostam? Ah, bota qualquer coisa que tá ótimo. Nossa, mas sério, fica aquele silêncio assim, eu acho muito horrível. Tem que ter pelo menos alguma coisa tocando pra cozinhar. Ó, abrimos na hora, hein? Ó, a mandioca dá uma chupada na água. Então ficou bem sequinho. Vamos pôr um pouco de água agora. E vamos voltar. Mas sem pressão, porque acho que ela já tá cozida. Demorasse mais um pouquinho, ixi. Se demorasse mais um pouquinho, não ia ter almoço. Né? Vamos ver aqui, ó. E a mandioca parece estar cozida. Professor, você colocou algum tempero para ficar mais alaranjado? Porque o que eu fiz ficou bem marrom. Não, ele tá marrom, não tá alaranjado, não. Pode ser da tela, tá? Ele É tá a câmera marrom do mesmo. professor. Deixa mais Quer ver? alaranjado. Deixa eu tentar pegar uma colher aqui do caldo. Eu acho que é a luz. Pode ser, ó. Vou pra luz natural aqui, ó. Ó. Essa é a cor que tá. Ah, era a luz mesmo. É, ficou igual Tá, é. o que eu tô fazendo. É, pode ser da luz. Se você quiser, tem gente que coloca coloral, páprica. Ele vai dar uma corzinha mais pro alaranjado ali. Deixa eu ver como é que tá essas mandioca agora. Mais de água. Tá super cozida. Graças ao bom Deus, a boa reza. Eu vou só tirar algumas que não vão se desmanchar. Se bem que, ó, eu vou dar uma apertadinha nelas aqui dentro mesmo. Ó.
Aí dentro eu não vou conseguir fazer nada. Deixa eu tirar um prato. Espera aí. Vou pendurar aqui o bicho. Eu fui tirar a minha agora e tava cheio de água e ainda não cozinhou direito. Eu deixo de novo na pressão? Se ela tiver macia, não precisa deixar na pressão, não. Não, ela não cozinhou direito ainda. Daí eu acho que tem que deixar mais um pouquinho, né? Deixei uns 15 minutinhos. Ela não... Deixa, pode deixar um pouco mais. Beleza. Ó, vou fazer um purezinho aqui com uma mandioquinha. Um pouquinho do caldo. Já que a mandioca, ela tá cozida, mas não desmanchou, tá? Então vamos... Não é um processo usual fazer isso aqui, tá, gente? Mas pra gente poder ganhar aquela papinha lá dentro, não tem o que fazer, não. Professor, e se cozinhar a mandioca bem picadinha já, ela não desmancha mais fácil? Algumas não desmancham, vai da mandioca, sabe? Tem mandioca que ela vai ficar firme. É que nem aquela mandioca lá que eu comentei com vocês há pouco, que eu comprei lá de Morretes, uma caixa, fazer sopa. Ela se desmanchou. A hora que cozinhou na água, vinha aquele caldo grosso, assim. Então, se eu colocasse aquela mandioca aqui, ela se desmancharia já. Algumas já teriam feito um caldo mais grosso. Eu não precisaria nem ter fechado a pressão nela. Então, eu cortaria ela em pedaços do mesmo tamanho. Algumas já se desmancham, outras ficam inteirinha, mas você tem já um caldo próprio ali, fica uma teteia. Aqui engrossou já. Eu uso sempre a mandioca, é que meu pai tem um sítio, né? Daí ele planta Ah, mandioca. Ele tem mandioca plantada. Daí eu trago e congelo, né? Daí a mandioca é bem novinha, bem molinha. Cozinha rapidinho. maravilha, nem me fale. Imagina. Agora você me deixou com água na boca. Nesse caso ali, então, é mais fácil você nem colocar na pressão. Porque a mandioca vai cozinhar super bem, né? Deixa ela aberta. E aí ela vai cozinhando a mandioca com a carne e vai... Quando a mandioca é boa, gente, ixi, aí ela já se desmancha, já cria própria liga na carne. Você vai mexendo com a colher, ela vai se desmanchando. Essa mandioca ela ficou macia, mas ela não vai desmanchar mais que aquilo. A gente já percebe que ela não vai... Mas aqui já ficou legal. Eu vou pôr só um pouquinho mais de caldo. Um pouquinho mais também não vai. Olha que beleza. Bum, bum. Bum, bum, bararapapá, bum, bum. Peraí que eu vou pegar um prato maior, porque hoje merece. Vou desligar. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou. Então, ó. Ela tá, ó, cremoso, ó. Então, a mandioca que eu amassei deixou esse... Se a mandioca natural já se desmanchasse, criaria uma papa maior ainda, que também é legal. Já volto aí, vamos lá.
Então, vou pegar o arroz. Fazer. Ixi, cadê? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Vou baixar aqui para vocês. Para não espalhar muito. E agora a mandioca. Vamos pôr uns pedacinhos de mandioca por baixo. Mandioca. Uma outra mandioca. Mais uma mandioca. Vamos pôr uma carninha com osso. Uma carninha. E mais uma carninha. E vamos jogar um creminho. E agora vamos pegar aquele alho. Ó, um alhozinho em cima do arroz. Professor, ele fica bem forte o sabor? Ou ele perde um pouquinho? Não, ele vai ficar aquele fortinho do alho. Para quem gosta de alho, maravilha. Para quem não gosta, ele vai ficar um pouquinho forte. Ele dá aquela ardidinha na boca. É como se fosse um macarrão de óleo. Só que em vez da massa, o alho. Quer dizer, em vez da massa, o arroz. E Fica bonito, né? Nossa, Fica muda totalmente a cara do arroz. o arrozinho fica, parece amêndoa em cima, né? Pera, deixa eu tirar aqui essa... Então, ó, ficou conjuntinho, não tem muito o que fazer. Mas dá para fazer de outras formas também, né? Mas aí... E é isso, gente. Ficou bacana, é isso aí. Muito bonito. Vamos inverter aqui. Se quiserem, dá para pôr uma páprica em volta do prato, uma coisinha ou outra. Eu não sei o que eu tenho aqui. Não sei se vai ornar muito, não. Mas é isso aí, carinha mesmo. Tem que ser carinha de caipira mesmo, não tem o que fazer. É isso aí.
Beleza, gente? Alguma dúvida do processo? Alguém está terminando, quer comentar, falar como é que ficou? Minha mãe Tranquilo, tá cozinhando ainda. eu Vou ver tô se ela fazendo também. vou ver se ela vai cozinhar direito agora. É? Oi, É, a cortou. mandioca vai ficar um século lá. Oi? Né? É que eu deixei os 15 minutos ali para ver quando se a pressão e nem assim foi. Né? Então vou deixar um pouquinho mais que É, não quer fazer aí duro. é o que a gente comentou, né? Falou, aí vai dar mandioca, vai dar sorte de pegar uma mandioquinha boa. Mas beleza, não tem aí, a gente vai acertando devagarinho, vai vendo. Aí você pega uma mandioca melhor, você tem que ter esse cuidado. O importante é isso, não adianta seguir uma receita, porque a não ser que você esteja numa panela aberta, daí dá para seguir uma receita mais fácil. Daí você vai colocar até amaciar a mandioca, né? Então, às vezes a água tem que ficar aqui de olho. Mas maravilha, gente. Alguma dúvida mais que eu possa ajudar vocês? Hein, professor, uma pergunta. Oi. Dá Manda. para acrescentar também um tomate ali junto na... Dá, Ou não sabe precisa? que eu ia colocar, não é muito usual assim, mas dá. Eu ia colocar um e esqueci. Porque como não tá na receita, eu deixei ele separado aqui atrás, tava pronto para cortar. E daí eu ia colocar ele depois da cebola. A hora que a cebola tivesse refogada, eu ia colocar o tomate. E daí ia deixar só o tomatinho em cubinho ali, ia refogar ele até desmanchar também. E daí Mas ia dá para cortar, colocar, ajuda a dar um saborzinho também. tirar a pele, a Dá para semente? colocar. Eu esqueci. Não é assim usual assim. Ele é um prato com a coloração mais escura. Não é com a coloração avermelhada de molho de tomate, esse tipo de coisa. Então o clássico dele é da cor da carne mesmo, né? Mais escurinha. Então eu ia pôr mais para agregar sabor, assim, né? Ele não ia agregar tanta cor, mais para agregar sabor. Mas dá para pôr, sim, é bem tranquilo. Não Beleza, tem erro. tranquilo. Quero ver se o meu prato fica bonito assim. Ah, vamos lá, depois posta as fotos lá. Tem que ficar gostoso, não tem que ficar bonito, tem que ficar bom. Isso é Tem que o verdade. sabor comer e falar, ó, tá gostoso. O empratamento é depois. Primeiro vamos fazer um negócio gostoso. Aí o empratamento a gente vai acertando devagarinho. Não se preocupem com a beleza só. Eu já sou Beleza? acostumada a fazer. Eu faço direto. É, bom. E gosto. Gosto do que eu faço. Isso que é importante. Tranquilo, gente? Professor, qual que é um bom... Tipo, você colocou arroz ali junto com a mandioca, tipo, para comer junto. O que dá para colocar além do arroz para comer com vaca atolada? Se você quiser, na verdade, não precisa colocar nada. Você pode pôr uma salada, um agrião, porque você já tem a mandioca e a costela, né? Então você pode pôr só um agrião, uma saladinha, que já está tranquilo. Não adianta fazer polenta. Se você quiser ir na mandioca, pode fazer um trio de mandioca, faz uma mandioca frita e tem a mandioca ali, mas assim, aí teria que fazer uma outra ideia, assim, mudar um pouco, fazer tipo 3 texturas de mandioca, assim, sabe? Tipo purê, frita e, sei lá, grelhada. Pirar, assim, fazer uma coisa diferente já de propósito. Mas teoricamente, assim, se eu não for por esse arroz, eu deixava atolada com a mandioca. Colocaria mais nada. Ou um agrião, uma saladinha, alguma coisa assim. Porque você já tem a carne e a mandioca em si, né? O arroz aqui até é uma redundância, assim, é mais para... Porque muita gente gosta de pôr junto, né? Por causa da carne e tal. Mas não teria necessidade. Aí entra também uma questão de custo, né? Se você colocar um pouquinho de arroz, diminui a quantidade, às vezes, de carne. Se você fizer só a costela com a mandioca, vai gastar mais também. Então, tudo isso influencia. Dependendo do que você tiver que trabalhar com custo, isso tem uma influência também grande ali no teu bolso. Tudo isso pode influenciar a tua montagem do prato aí, né? Beleza. Maravilha? Show de bola, gente. Então, beleza. Valeu. Até a próxima aí. Um beijo grande para vocês. É, professor, tchau. Até, professor. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau, professor. Tchau. Eu vi a Lu colocar aqui coentro, mas coentro não vai rolar não, Lu.
A não ser que você goste muito, mas acho que não orna aqui. Beijo, gente.